Bom dia, nós somos o grupo 1, composto por Vinícius Quineso e Pedro Bachmann, e a gente vai falar sobre a cinética e a termodinâmica da remoção de corantes têxteis por adsorção em nanopartículas de óxido de ferro. Eu vou começar com uma breve introdução ao assunto. É, Especialmente no tratamento de águas residuais, a remoção de metais pesados e substâncias orgânicas prejudiciais à saúde humana é de grande importância, né? Uma vez que as águas residuais das empresas têxteis têm uma grande variedade de poluentes, especialmente devido ao tingimento, é necessário a gente usar uma combinação de diferentes métodos para tratar essas águas. Embora muitas pesquisas tenham sido feitas com materiais compostos, incluindo óxido de ferro e nanopartículas, né? O preço do óxido de ferro ele acaba sendo mais barato quando sozinho e não quando contém um composto, né? Além disso, também é, questiona-se se o tamanho da partícula de nanopartículas iria afetar ou não, né? Se aumentaria a relação da área por volume superficial ou não aumentaria, né, essa eficiência no tratamento. Agora eu vou falar sobre um pouco dos materiais e os métodos. Nos materiais, na síntese de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, foi utilizado ferro tetraidratado de cloreto, cloreto de ferro e hexaidratado de ferro, né, e uma solução de amônia de 32%. Na operação da adsorção, o corante Maxilon azul, GRL, foi utilizado, e para ajustar o valor do pH da solução, foram utilizadas soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Já nos métodos, na síntese de nanopartículas de óxido de ferro, foi utilizado o método de aplicação, e nesse método foi utilizado sais de amônia e oxigênio como agentes de precipitação. Já na caracterização estrutural das nanopartículas, foram determinados por difração de raio-x, a morfologia dela e o tamanho de partícula de todas as nanopartículas foram determinados a partir de microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão, e após a adsorção foi realizada a análise elementar da superfície das partículas por meio de uso de aparelho de raio-x. E no estudo de absorção, nanopartículas de óxido de ferro sintetizado foram usados como adsorvente, enquanto o MBG foi utilizado como adsorbato. Depois a gente atingiu um valor de equilíbrio de adsorção do corante, a concentração restante do corante na solução foi medida por meio de um espectrofotômetro, e a fim de examinar o efeito da concentração do corante na adsorção de 5 soluções diferentes foram usadas, né, variando elas de 5 a 25 miligramas por litro, e para estudar o efeito do pH na adsorção foram utilizados 3 valores diferentes, pH de 5, 7 e 9. Além disso, foram realizados estudos para determinar o efeito da temperatura na adsorção de 35 graus e 45 graus Celsius. Partimos então para os resultados e a discussão desses resultados. Como primeiro item de nosso tópico, temos a análise XRD, seria esse gráfico na parte esquerda, inferior aí do slide. Seria esse XRD consiste em uma análise estrutural das nanopartículas magnéticas, que nos fornece esse gráfico, e desse gráfico a gente consegue utilizar a equação de Scherrer, que está na parte direita aí dos textos, para obter, então, o tamanho médio dos cristálitos. Cristálitos têm 3,2 nanômetros. Partimos então para a análise 100 item, na imagem 100, que está na parte do meio aí do nosso slide, a gente pode ver as nanopartículas que foram obtidas, e nas imagens tem, a gente pode ver que essas partículas estão fortemente aglomeradas com um tamanho de partícula de 10 a 15 nanômetros. Esse tamanho de partícula é, é feita uma análise DLS nele, e então obteve-se um valor de potencial de zeta em relação às partículas de menos 17,1 MV. É notório dizer também que os resultados experimentais mostram uma tendência das partículas a se unir dependendo da carga elétrica da solução, favorecendo as nanopartículas a serem removidas do sistema de tratamento de águas residuais. Na análise de saturação magnética, a partir do dispositivo VSM, os dados foram coletados e também colocados no loop de histerese. Essa parte da análise foi detectado que as partículas são superparamagnéticas com magnetização de saturação no valor de 66,5 emo/barra por grama. O efeito da quantidade de adsorvente na absorção do corante, foi feita uma investigação dos efeitos das quantidades de nanopartículas na remoção de MBG da solução aquosa. Como mencionado nos métodos, foram utilizadas 4 quantidades diferentes, e quando se utilizou uma quantidade de 0,05 gramas,
das nanopartículas, obteve-se a maior capacidade de absorção, de 0,32 miligramas por grama. O efeito da concentração inicial do corante, na absorção do corante, utilizamos uma variação de corante de 5 a 25 miligramas por litro. Observou-se que houve um aumento na capacidade de absorção à medida que aumentava a concentração inicial. E ao atingir 25 miligramas por litro, se obteve uma absorção ainda mais rápida. Para sustentar esses resultados, foi utilizado nas equações equações isotérmicas de Langmuir, Freundlich e Tenkin-Pizev. Na de Langmuir, seria na parte inferior esquerda, temos que os parâmetros utilizados foram calculados usando os dados tabelados, os dados experimentais, que majoritariamente se ajustam ao modelo de Langmuir. A constante de Langmuir também foi calculada para atribuída a afinidade entre o adsorbato e o adsorvente. A equação de Freundlich. Os dados experimentais, quando não estão em temperaturas ambientes, eles se ajustam melhor, então, a essa equação de Freundlich, que é utilizada para descrever a sorção de MGB na solução em nanopartículas. Daria aqui a equação de Freundlich na parte do meio. A equação de Tenkin é uma equação que estima o aparecimento de uma diminuição no calor de adsorção de todas as moléculas na camada linear com a cobertura devido às interações adsorvente-adsorbato. Após essa análise tripla aí desses três modelos isotérmicos, os dados mostraram que o modelo de Langmuir foi o que apresentou maior valor a partir dos dados de temperatura ambiente. Quando passamos para temperaturas maiores ou diferentes da ambiente, a gente tem que o modelo de Freundlich é maior. Pode passar. Na cinética de adsorção, então, a gente pega a equação que estava lá nos materiais e métodos e consegue calcular, então, um tempo de remoção ideal de 100 minutos. Após isso, foram testados 3 modelos cinéticos. O Lagergren de pseudo primeira ordem, de segunda ordem e a difusão intrapartícula. No de pseudo primeira ordem, a gente consegue, através dessas constantes, e fazer valores que interceptem os gráficos. E na segunda ordem, a gente ficou com os dados, uma amostra com uma maior aproximação, com os dados experimentais para QE, além de ser maior do que a cinética de primeira ordem. E no modelo de difusão intrapartícula foi feito uso do modelo de Weber e Morris para a representação geral do modelo cinético expresso. Pode passar. O efeito do pH na absorção do corante. Como também evidenciado nos métodos, os experimentos realizados com uma solução de corante 25 mg por litro, com os valores alternados de pH, 3, 7 e 9, à medida que o pH dessa solução aumentava, a gente teve que a densidade de carga negativa na superfície do adsorvente começava a aumentar, e desta forma o cátion do corante entra em interação de maneira mais fácil com a superfície do adsorvente carregada negativamente, devido à interação eletrostática. O efeito da temperatura na absorção do corante foi visto que o efeito da absorção de MBG em 3 temperaturas diferentes, à medida que a temperatura ambiente aumentava, a absorção de MBG aumentava. E também, com os estudos feitos, a temperatura de 318 Kelvin é possível ter a mais alta eficiência de absorção com essas nanopartículas de óxido de ferro. Isso. Bom, por fim, a gente pode concluir que a conformidade desse óxido de ferro, dada todos os métodos e a preparação do composto para fazer utilização estava em conformidade. A capacidade de remoção foi evidenciada, principalmente elevada, visto que a partir do aumento da concentração de corante, pH e temperatura, a gente teve aí um aumento da capacidade de remoção. Então esse estudo foi muito positivo. O óxido de ferro ele também é regular perante as isotermas, principalmente a Langmuir a temperatura ambiente e Freundlich, quando ocorre essa alteração na temperatura, e também podemos evidenciar que a adsorção ocorre na forma de multicamadas. No fim, o potencial do óxido de ferro é muito positivo, muito útil, e principalmente contra as moléculas de corante. Obrigado.